Um silêncio pesado pairou sobre o salão de festas, adornado para o casamento, no instante em que Henrique se aproximou do piano de cauda no canto. Convidados, com taças de champanhe suspensas a meio caminho dos lábios, voltaram-se em suas cadeiras enquanto o homem, vestindo um terno emprestado que não lhe assentava bem, sentava-se no banco. O padrasto da noiva acabara de concluir seu discurso, exaltando riqueza, status e uniões convenientes, quando Henrique, discretamente, se levantou e perguntou se poderia tocar algo. Um murmúrio confuso percorreu o recinto. Quem era aquele zelador? O que fazia em meio àquela celebração requintada? A noiva, Sara, observava com curiosidade, enquanto sua mãe, Elizabeth, empalidecia repentinamente, a mão tremendo ao pousar a taça de vinho. Quando os dedos calejados de Henrique tocaram as teclas de marfim, até os convidados mais céticos se inclinaram para a frente. Ninguém naquele salão de baile opulento poderia imaginar a história por trás da melodia que estava prestes a ecoar, ou como ela mudaria tudo o que pensavam saber sobre amor, perda e o homem que haviam descartado como apenas mais um forasteiro da classe trabalhadora. Para entender como aquele momento aconteceu, precisamos retornar 25 anos, quando Henrique era um homem completamente diferente. Naquela época, ele vestia camisas impecáveis em vez de uniformes de trabalho, se apresentava em salas de concerto em vez de limpá-las e nutria sonhos que se estendiam muito além dos limites de sua vida atual. Ele havia sido professor de música no colégio local, apaixonado por compartilhar a beleza da composição clássica com adolescentes que preferiam ouvir qualquer outra coisa. Mas havia uma aluna que sempre ficava depois da aula, uma garota chamada Elizabeth, cujos dedos dançavam pelas teclas do piano como se tivessem nascido para criar música. Elizabeth não era apenas talentosa, ela era extraordinária. Henrique reconheceu algo em sua maneira de tocar que ia além da técnica ou da prática. Ela possuía o raro dom de traduzir emoção pura através do som, de fazer os ouvintes sentirem coisas que nem sequer sabiam que carregavam dentro de si. Durante aquelas longas tardes no salão de música vazio, com partículas de poeira flutuando na luz dourada do sol, Henrique começou a se apaixonar, não apenas pela música de Elizabeth, mas pela própria Elizabeth. Ela tinha 18 anos, era aluna do último ano prestes a se formar e partir para o conservatório. Ele tinha 28 anos, era seu professor e esperto o suficiente para saber que o que sentia era impossível. Mas Elizabeth sentia o mesmo. Naqueles momentos roubados entre as aulas, quando suas mãos se tocavam acidentalmente ao alcançar uma partitura, quando seus olhos se encontravam através do banco do piano, quando ela tocava algo tão belo que o fazia esquecer todas as regras que ele já havia aprendido sobre limites apropriados. Na noite de sua formatura, ela foi até ele, com lágrimas nos olhos, e disse que o amava. Não como uma aluna ama um professor, mas como uma mulher ama um homem. Henrique sabia que deveria tê-la mandado embora, deveria ter protegido o futuro de ambos, mantendo a distância que a sociedade exigia. Em vez disso, ele a beijou naquele salão de música vazio, cercado pelos instrumentos que os haviam unido. Eles tentaram fazer dar certo. Elizabeth adiou sua admissão no conservatório por 1 ano e Henrique renunciou ao seu cargo de professor para evitar o escândalo que teria destruído a reputação de ambos. Ele conseguiu um emprego como zelador noturno na mesma escola onde antes lecionava, limpando as próprias salas de aula onde outrora inspirava mentes jovens. Elizabeth trabalhava em uma loja de música local durante o dia, dando aulas particulares para crianças cujos pais podiam pagar pelo que ela oferecia. Às noites, eles se encontravam no pequeno apartamento de Henrique, onde ele havia conseguido espremer um velho piano vertical e criavam música juntos, como se fossem as únicas 2 pessoas no mundo. Foi durante aqueles preciosos meses que Henrique compôs a canção. Elizabeth cantarolava melodias enquanto preparava o jantar, fragmentos inconscientes de beleza que pareciam brotar dela como respirar.
Henrique se sentava ao piano, capturando aqueles momentos, entrelaçando-os em algo maior e mais completo. A composição cresceu lentamente, organicamente, como um jardim cuidado com infinita paciência. Não era grandiosa nem dramática. Era íntima, pessoal, cheia das pequenas alegrias e das esperanças silenciosas que preenchiam sua vida oculta juntos. Ele a chamou de Canção de Elizabeth, embora nunca lhe tenha contado isso. Era seu presente secreto para ela, sua maneira de preservar a felicidade que ele de alguma forma sabia que não poderia durar para sempre. Porque não poderia durar. Os pais de Elizabeth descobriram o relacionamento e ficaram horrorizados. Sua filha, que havia sido aceita em um dos programas de música mais prestigiosos do país, estava jogando fora seu futuro por um zelador 10 anos mais velho do que ela. A mãe de Elizabeth, Margarida, foi ao apartamento de Henrique em uma fria noite de novembro e implorou que ele deixasse sua filha ir. Ela não falou com crueldade ou desprezo, apenas com o amor desesperado de uma mãe que via os sonhos de sua filha escorregando por entre seus dedos. Naquela noite, Henrique olhou para Elizabeth, viu o conflito a dilacerando e tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ele disse a ela que ela tinha que escolher entre sua música e ele, sabendo exatamente qual escolha ela faria. Porque era quem Elizabeth era. Alguém que amava a música mais do que a segurança, mais do que o conforto, mais do que até mesmo ele. Ela partiu 3 dias depois, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto Henrique permanecia em sua porta e observava seu táxi desaparecer na esquina. Ele nunca mais tocou Canção de Elizabeth depois daquela noite. A melodia parecia pesada demais, cheia demais do que poderia ter sido. Os anos que se seguiram não foram gentis com Henrique. Ele continuou trabalhando como zelador, mudando de escola para escola, nunca permanecendo tempo suficiente para formar conexões que pudessem lembrá-lo do que havia perdido. Ele parou de compor, parou de tocar, exceto pelo momento ocasional em que a memória muscular o traía e seus dedos encontravam padrões familiares em qualquer piano que ele encontrava. Ele ouviu através de conhecidos em comum que Elizabeth havia se formado no topo de sua classe, que estava se apresentando com orquestras sinfônicas por todo o país, que havia se tornado tudo o que ele sempre soubera que ela poderia ser. O conhecimento lhe trouxe alegria e uma dor tão aguda que às vezes lhe tirava o fôlego. Aos 35 anos, Henrique conheceu Clara em uma lanchonete onde ele tomava café da manhã quase todas as manhãs antes de seu turno. Ela era enfermeira, recém-divorciada, com olhos gentis e uma risada que o lembrava de que era possível sentir algo além de arrependimento. Clara não sabia sobre seu passado como professor ou seu talento para a composição. Para ela, ele era simplesmente um bom homem que trabalhava duro e a tratava com uma gentileza que ela nunca havia experimentado antes. Eles se casaram 2 anos depois em uma cerimônia simples na prefeitura. E quando seu filho Davi nasceu, Henrique pensou que finalmente havia encontrado uma maneira de seguir em frente em relação aos fantasmas que o assombraram por tanto tempo. Davi herdou os dons musicais de seu pai. Embora Henrique tomasse cuidado para não forçar demais, ele flagrava o menino cantarolando melodias complexas que pareciam vir do nada. O encontrava dedilhando melodias no velho piano vertical que Henrique havia comprado para sua pequena casa. Quando Davi pediu aulas de piano aos 7 anos, Henrique começou a ensiná-lo cuidadosamente, secretamente, compartilhando o conhecimento que outrora preenchera sua vida profissional. Esses se tornaram alguns dos momentos mais felizes de Henrique, observando seu filho descobrir a magia que vivia dentro da música, vendo o rosto de Davi se iluminar quando ele dominava uma passagem particularmente desafiadora. Mas a felicidade, Henrique havia aprendido, era frequentemente temporária. Clara foi diagnosticada com câncer quando Davi tinha 12 anos. A doença se moveu rapidamente, agressivamente, dando-lhes apenas meses em vez das décadas que haviam planejado. Henrique passou cada momento que podia ao lado de sua cama, segurando sua mão enquanto ela dormia, lendo para ela quando estava acordada, tocando melodias suaves em um teclado que ele trouxe para o quarto do hospital.
Na noite anterior à sua morte, Clara apertou sua mão e disse que sabia sobre Elizabeth. Não os detalhes, mas o fato de que ele havia amado alguém antes dela, com uma profundidade que havia moldado o homem por quem ela se apaixonou. Ela o fez prometer manter a música viva para Davi, para não deixar que sua própria dor roubasse de seu filho o dom que ambos carregavam. Após o funeral de Clara, Henrique se dedicou ao seu trabalho e aos cuidados de Davi com intensidade desesperada. O menino também estava de luto, processando a perda de sua mãe de maneiras que alternavam entre a maturidade de partir o coração e a emoção crua de uma criança que não conseguia entender por que pessoas boas tinham que morrer. A música se tornou sua linguagem compartilhada durante aqueles meses sombrios. Quando Davi chorava, Henrique tocava canções de ninar. Quando a raiva fazia o menino querer quebrar as coisas, Henrique o ensinava a tocar peças dramáticas que davam voz à sua fúria. Quando a tristeza parecia pesada demais para suportar, eles se sentavam juntos ao piano e criavam melodias suaves que reconheciam a dor sem serem consumidas por ela. Os anos se passaram e Davi se tornou um jovem músico talentoso que falava frequentemente em seguir os passos de seu pai como professor de música. Henrique incentivou esse sonho enquanto lutava contra seus próprios sentimentos complicados sobre retornar à profissão que outrora significava tudo para ele. Davi se candidatou a faculdades, fez audições para programas de música e foi aceito em várias escolas com ofertas de bolsas de estudo que fizeram o coração de Henrique inchar de orgulho. Mas na noite anterior à partida de Davi para seu primeiro ano na Universidade Estadual, ele foi até seu pai com lágrimas nos olhos e disse que não poderia ir. A mensalidade, mesmo com bolsas de estudo, estava além do que Henrique podia pagar com o salário de zelador. Ambos sabiam que isso poderia acontecer, mas a esperança os havia levado adiante até que a realidade finalmente exigisse reconhecimento. Davi conseguiu um emprego em um restaurante local e se matriculou em uma faculdade comunitária, insistindo que estava feliz com este plano, que não precisava de um diploma de prestígio para se tornar um bom professor. Mas Henrique viu a decepção que seu filho tentava esconder, viu os sonhos sendo discretamente guardados em favor de um compromisso prático. Foi durante este período que Henrique começou a trabalhar em turnos extras, aceitando trabalhos de limpeza de fim de semana em prédios de escritórios, economizando cada centavo que podia para a eventual transferência de Davi para uma escola de 4 anos. O trabalho era exaustivo, mas lhe dava um propósito além de sua própria dor e arrependimento. Uma noite, enquanto limpava os escritórios de um escritório de advocacia no centro da cidade, Henrique ouviu uma conversa que o paralisou. 2 advogados estavam discutindo um casamento que se aproximava. A filha de um de seus colegas estava se casando com uma família rica e seria um grande evento social. O nome da noiva era Sarah Mitchell e sua mãe era a pianista talentosa Elizabeth Mitchell, que havia retornado recentemente à cidade após a morte de seu marido. As mãos de Henrique tremeram enquanto ele continuava limpando a mesa de conferência, processando a informação de que Elizabeth não estava apenas de volta à sua cidade natal compartilhada, mas havia perdido seu marido, assim como ele havia perdido Clara. Por semanas após esta descoberta, Henrique debateu se deveria entrar em contato com Elizabeth. O que ele diria? Que direito ele tinha de intrometer-se em sua dor com seus próprios sentimentos complicados? Mas quando ele soube, através da mesma fofoca de escritório, que Elizabeth estava lutando para planejar o casamento de sua filha enquanto administrava os bens de seu falecido marido, Henrique se viu caminhando até o endereço que havia procurado na lista telefônica. Ele ficou do lado de fora da casa dela por quase 1 hora, reunindo coragem que não tinha certeza de possuir. Quando Elizabeth abriu a porta, 25 anos desabaram em nada. Ela parecia mais velha, é claro, com fios de prata entrelaçados em seus cabelos escuros e linhas ao redor de seus olhos que falavam tanto de riso quanto de tristeza.
Mas ela ainda era inconfundivelmente a garota que ficava depois da aula de música, que cantarolava melodias que se tornaram a trilha sonora dos meses mais felizes de sua vida. Eles se encararam em silêncio por um longo momento, antes de Elizabeth recuar e convidá-lo a entrar. A conversa que se seguiu foi cuidadosa, hesitante, cheia do peso de tudo o que eles nunca haviam dito um ao outro. Elizabeth contou a ele sobre sua carreira, as apresentações sinfônicas, as gravações, os prêmios que haviam decorado uma vida dedicada à música. Mas ela também contou a ele sobre a solidão que havia acompanhado o sucesso, sobre o marido que a amava, mas nunca realmente entendeu a paixão que impulsionava sua arte, sobre a filha que era talentosa, mas escolheu a segurança em vez do caminho incerto dos músicos profissionais. Henrique compartilhou sua própria história, a doença e a morte de Clara, os sonhos de Davi e as realidades financeiras que os ameaçavam, os anos de carregar música dentro de si sem ninguém para compartilhá-la. Enquanto Elizabeth preparava chá em sua cozinha, Henrique notou o piano em sua sala de estar. Era um instrumento lindo, um piano de cauda que parecia preencher o espaço com potencial, mesmo em silêncio. Quando ele comentou sobre isso, Elizabeth sorriu tristemente e disse que raramente tocava mais. A música parecia grande demais para sua casa vazia, cheia demais de memórias que ninguém mais estava lá para compartilhar. Por impulso, Henrique perguntou se poderia tocar algo para ela. Elizabeth assentiu e Henrique se viu sentado ao piano dela, seus dedos redescobrindo as teclas como se cumprimentassem um velho amigo. A melodia que emergiu foi Tonção de Elizabeth, a composição que ele havia escrito tantos anos atrás e nunca tocado para sua inspiração. A música encheu a sala com todo o amor e perda e esperança que Henrique carregava desde sua primeira despedida. Elizabeth ouviu com lágrimas escorrendo pelo rosto, reconhecendo fragmentos de seu próprio cantarol inconsciente entrelaçados em algo maior e mais belo do que ela jamais imaginava. Quando Henrique terminou, ela caminhou até o banco do piano e sentou-se ao lado dele, assim como havia feito durante aquelas tardes douradas na sala de música do colégio. Conte para nós nos comentários de onde você está assistindo e se a música já te conectou a alguém de uma forma inesperada. Ao longo dos meses seguintes, Henrique e Elizabeth começaram a reconstruir uma amizade que honrava tanto seu passado compartilhado quanto suas jornadas individuais. Henrique aprendeu que o falecido marido de Elizabeth havia sido um bom homem, um médico que proporcionou estabilidade e apoio para sua carreira, mas que via a música como sua profissão em vez de sua paixão. Elizabeth aprendeu sobre Clara com gratidão em vez de ciúme, entendendo que o amor de Henrique por sua esposa havia sido diferente do que eles haviam compartilhado, mas igualmente real e importante. Eles conversaram sobre seus filhos, sobre os sonhos que carregavam para a próxima geração, sobre as maneiras como o amor muda de forma, sem diminuir em intensidade. Quando Elizabeth mencionou sua ansiedade sobre o planejamento do casamento, Henrique se ofereceu para ajudar no que pudesse. Ele não tinha experiência com casamentos sofisticados, mas conhecia a cidade como a palma da mão, sabendo exatamente onde encontrar os melhores fornecedores e como negociar os melhores preços. Ele também se ofereceu para tocar piano na recepção, explicando que havia mantido sua prática ao longo dos anos e que adoraria contribuir com seu talento para o dia especial de Sarah. Elizabeth aceitou sua oferta com gratidão, aliviada por ter alguém em quem confiar durante um momento tão estressante. E assim, Henrique, o zelador, se preparou para tocar Canção de Elizabeth no casamento da filha da mulher que ele amou há 25 anos, sem saber o impacto que sua música teria sobre todos os presentes. Agora, voltemos àquele silêncio no salão de festas. A melodia que Henrique começou a tocar era familiar, mas ao mesmo tempo estranha. Era uma valsa lenta, melancólica, cheia de notas que pareciam suspirar de saudade. Mas havia também uma sensação de esperança na música, uma promessa de que mesmo as coisas mais belas podem ser encontradas novamente, mesmo após anos de separação. Aos poucos, os convidados começaram a reconhecer a melodia.
Era uma canção antiga, um sucesso dos anos 90 que Elizabeth costumava tocar em seus shows. Mas a versão de Henrique era diferente, mais íntima, mais pessoal. Era como se ele estivesse revelando os segredos mais profundos da música, mostrando as emoções que Elizabeth havia escondido por tanto tempo. Sara, a noiva, olhou para sua mãe com os olhos marejados. Ela nunca havia ouvido Elizabeth tocar daquela maneira antes. Era como se Henrique estivesse tocando o coração de sua mãe, revelando a paixão que ela sempre manteve escondida. Margarida, a avó, ficou pálida como um fantasma. Ela reconheceu a música instantaneamente. Era a mesma canção que Elizabeth costumava cantarola quando era jovem. A mesma canção que Margarida havia proibido Elizabeth de tocar quando descobriu sobre seu relacionamento com Henrique. Ela percebeu naquele momento que havia cometido um erro terrível, que havia roubado de sua filha a chance de ser feliz com um homem que realmente amava. Quando Henrique terminou de tocar, o silêncio no salão era ainda mais profundo do que antes. Ninguém se atreveu a respirar, com medo de quebrar o feitiço. Então, Elizabeth se levantou e caminhou até Henrique. Ela pegou sua mão e o puxou para o centro do salão. "Esta é canção de Elizabeth", ela disse, com a voz embargada pela emoção. "Foi escrita por Henrique há muitos anos, quando éramos jovens e apaixonados. Nunca a ouvi tocar para mim antes, mas sempre a carreguei em meu coração." Elizabeth e Henrique começaram a dançar. Não era uma dança elegante e coreografada, mas sim um movimento suave e íntimo, como se estivessem sozinhos em seu próprio mundo. Os convidados assistiram em silêncio, com os olhos cheios de lágrimas. Eles finalmente entenderam a história por trás da música, a história por trás do homem que eles haviam descartado como apenas outro zelador. Eles perceberam que o amor pode assumir muitas formas diferentes e que a verdadeira felicidade não tem nada a ver com riqueza ou status. Aquele casamento se tornou algo mais do que apenas uma celebração da união de duas pessoas. Tornou-se uma celebração do amor em todas as formas, uma celebração da música, da perda e da capacidade de encontrar a esperança mesmo nos momentos mais sombrios. E tudo isso graças a um zelador, um piano e uma canção que havia esperado 25 anos para ser ouvida. E você, já viveu uma história assim? Compartilhe nos comentários se a música já te conectou a alguém de forma inesperada. E se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu "valeu demais" para apoiar o canal. Em meio à correria dos preparativos, Dona Antônia, uma matriarca de fé, compreendia o poder da música em momentos cruciais. Mariana, a filha mais velha, assumiu a organização do casamento da caçula, Sofia, querendo proporcionar a ela a celebração dos sonhos, mesmo com as contas da casa apertadas após o falecimento do marido. Seu Joaquim, amigo próximo da família, ofereceu ajuda em pequenas tarefas, como buscar os bem-casados ou confirmar o horário com o fotógrafo, aliviando o fardo de Mariana. Próximo ao dia do sim, Mariana revelou a seu Joaquim uma aflição. Sofia lhe havia pedido para tocar no casamento uma canção que homenageasse o pai e celebrasse a união com o noivo. Mariana queria aceitar o pedido, mas temia a carga emocional de se apresentar publicamente em um momento tão íntimo. Afinal, desde o enterro do marido, não tocava em público, e a ideia de se sentar ao piano diante de todos a deixava extremamente insegura. Seu Joaquim, ouvindo as palavras de Mariana, fez uma proposta inesperada. Compareceria ao casamento como convidado e, caso ela precisasse de apoio, ele se ofereceria para tocar no lugar dela. Mariana o fitou com admiração, recordando-se da gentileza que a conquistara anos atrás. Mas guardava consigo um segredo. Pensava em A Canção de Mariana, a melodia que seu Joaquim compusera inspirada em memórias compartilhadas. E se ela não seria a homenagem perfeita para Sofia, mais do que qualquer outra música? O grande dia amanheceu com a ditação peculiar aos casamentos. Seu Joaquim vestiu seu terno mais elegante, emprestado do filho, já que o seu estava ultrapassado. Sentiu-se um peixe fora d'água entre os convidados da alta sociedade, mas a presença de Mariana o tranquilizou.
Sofia estava radiante em seu vestido, e seu Joaquim notou nela traços da jovem Mariana, a mesma inteligência e doçura que o cativaram no passado. A cerimônia foi emocionante, numa igreja decorada com flores exuberantes. Seu Joaquim observava Mariana durante a missa, enxugando as lágrimas ao ver Sofia trocar juras de amor com o noivo, vivendo a alegria agridoce de vê-la iniciar uma nova etapa sem a presença paterna. No beijo dos noivos, seu Joaquim sentiu gratidão por participar daquele momento, por testemunhar a felicidade de Mariana em meio à saudade. A festa aconteceu em um clube sofisticado, com lustres de cristal e arranjos de rosas que custavam mais do que o salário semanal de seu Joaquim. Os convidados eram os típicos membros da elite, pessoas bem vestidas e influentes que esbanjavam a confiança de quem nunca enfrentou dificuldades financeiras. Seu Joaquim percebeu os olhares curiosos e os comentários sussurrados sobre quem seria o homem humilde ao lado de Mariana. Mas ela fez questão de mantê-lo por perto, apresentando-o a amigos como alguém importante de seu passado, sem dar detalhes que pudessem gerar preconceito. O jantar foi requintado, com pratos elaborados que seu Joaquim saboreou com cuidado, atento às etiquetas e aos olhares atentos. Após a sobremesa, os discursos começaram, com o padrasto de Sofia brindando a estabilidade financeira e as conexões sociais que o casamento representava. Falou sobre uniões vantajosas e a importância de casar dentro da mesma classe social. As palavras soaram como alfinetadas direcionadas a quem não se encaixasse em seus padrões, e seu Joaquim notou a tensão de Mariana ao seu lado. Outros familiares e amigos se revezaram nos cumprimentos, reforçando o tema da riqueza e do status e o futuro promissor que aguardava o casal. Seu Joaquim ouviu atentamente, mas sentiu falta de algo essencial. Ninguém mencionou o amor como força que transcende o material. Ninguém falou da coragem de escolher um parceiro pela conexão e não pela conveniência. Ninguém reconheceu que os casamentos duradouros se constroem com compreensão e sonhos compartilhados e não com contas bancárias conjuntas. Ao fim dos discursos formais, Mariana se levantou para falar. Sua voz embargou ao recordar o falecido marido, expressando a alegria que ele sentiria ao ver a filha feliz. Falou da importância da família, dos laços que nos sustentam na alegria e na tristeza. E então anunciou que preparara uma apresentação especial para os noivos, um presente musical para celebrar o dia. Mas, ao se aproximar do piano, seu Joaquim percebeu sua ansiedade, os sinais de alguém sobrecarregado por uma tarefa emocionalmente pesada demais. Naquele instante, seu Joaquim tomou uma decisão. Levantou-se da mesa, ignorando os olhares surpresos e os murmúrios dos convidados, e caminhou até Mariana, paralisada ao lado do piano de cauda. Ofereceu-se para tocar em seu lugar, sugerindo que a canção de Mariana seria perfeita para o momento. Mariana o fitou com os olhos marejados, entendendo que ele não oferecia apenas a apresentação, mas também a vulnerabilidade de expor algo tão pessoal a uma plateia de estranhos. E assim, seu Joaquim se sentou ao piano, diante de um salão tomado pela confusão e pelo ceticismo. Os presentes viam apenas um senhor humilde em um terno inadequado, alguém que claramente não pertencia àquele ambiente sofisticado. Aguardavam ansiosamente por seu fracasso, para confirmar seus preconceitos sobre classe social e talento. Mas quando os dedos de seu Joaquim tocaram as teclas, quando as primeiras notas de A Canção de Mariana ecoaram no salão, tudo se transformou. A melodia era singela, complexa o bastante para demonstrar habilidade, mas íntima o suficiente para soar como uma declaração pessoal. Falava de um amor juvenil e de escolhas impossíveis, de sonhos adiados e caminhos não trilhados, de encontrar beleza em lugares inesperados e de manter a esperança em meio às adversidades. Seu Joaquim tocava com a técnica de um músico experiente, mas também com a emoção de quem havia vivido cada nota, de quem guardara aquela canção por 25 anos sem ter com quem compartilhá-la. Conforme a música fluía, seu Joaquim percebeu mudanças na plateia.
As conversas cessaram abruptamente. As taças de champanhe foram deixadas de lado. O padrasto da noiva, que discursara sobre uniões vantajosas e status social, se inclinou para a frente, demonstrando genuíno interesse. Sofia estava hipnotizada, reconhecendo algo profundo na melodia, mesmo sem saber sua origem. E Mariana, ao lado do piano, com lágrimas escorrendo pelo rosto, começou a murmurar a canção que inspirara tantos anos atrás. As últimas notas se dissiparam em um silêncio diferente daquele que precedera a apresentação de seu Joaquim. Era o silêncio de pessoas impactadas por algo inesperado e belo, de preconceitos sendo questionados. Sofia foi a primeira a se manifestar, aproximando-se do piano com os olhos brilhando. Perguntou quem compôs a canção, onde a ouvira antes, por que ela lhe soava tão familiar e significativa. Seu Joaquim olhou para Mariana, deixando a ela a decisão de revelar a história. Mariana segurou o ombro de seu Joaquim, um gesto que dizia tudo. Disse aos presentes que a canção fora escrita por alguém muito importante para ela, alguém que compreendia a música como a linguagem do coração e não como uma exibição de técnica. Não revelou toda a história, por ser inadequado para um casamento, mas deixou claro que seu Joaquim não era apenas um convidado qualquer, mas alguém que desempenhara um papel fundamental em seu desenvolvimento musical e pessoal. O padrasto da noiva, antes tão indiferente a quem estivesse fora de seu círculo social, se aproximou de seu Joaquim com genuína curiosidade. Perguntou sobre sua formação musical, sua trajetória de vida, sua ligação com a família. Quando seu Joaquim explicou que fora professor de música, que atualmente trabalhava como zelador e que era amigo de Mariana, a expressão do homem mudou do desdém para o respeito. Jamais imaginara que um zelador pudesse criar tamanha beleza, que a condição financeira não refletisse a capacidade artística ou o valor de uma pessoa. Outros convidados se aproximaram do piano, pedindo para seu Joaquim tocar outras canções, compartilhando suas próprias histórias sobre música, memórias e as melodias que marcaram suas vidas. Seu Joaquim se viu no centro de conversas profundas, que extrapolavam a superficialidade dos bate-papos anteriores. As pessoas falavam sobre seus sonhos interrompidos, sobre os instrumentos que tocavam no passado, sobre como a música as confortara em momentos difíceis. A apresentação abrira um espaço para a autenticidade em um ambiente que antes valorizava apenas as aparências. Sofia pediu para seu Joaquim tocar a canção de Mariana novamente, e dessa vez Mariana se juntou a ele ao piano. Juntos, interpretaram a melodia em dueto, Mariana acrescentando harmonias e variações que transformaram a canção em algo ainda mais belo. Observando-os tocar, testemunhando a conexão que transcendia o tempo e as circunstâncias, os convidados compreenderam que estavam presenciando algo raro e precioso. Não era apenas entretenimento musical, mas um vislumbre de um amor que sobrevive à separação, à saudade e aos anos. Compartilhe se você já viveu algo parecido, quando alguém do seu passado retornou à sua vida de forma inesperada. Enquanto a festa seguia, seu Joaquim pensava em seu filho, David, nos sonhos que ele deixara de lado em prol da praticidade financeira. As oportunidades de bolsas de estudo que antes pareciam tão distantes, agora pareciam mais possíveis, não porque a situação financeira mudara, mas porque seu Joaquim se lembrara da importância de arriscar, de acreditar que o talento e a paixão valem mais do que o status econômico. Mariana, como se lesse seus pensamentos, se aproximou em um momento de tranquilidade e perguntou sobre as ambições musicais de David. Seu Joaquim compartilhou a história de David com Mariana, explicando os desafios financeiros que o forçaram a adiar os planos de faculdade. Mariana ouviu com a atenção que dedicava a aprender composições complexas, e seu Joaquim percebeu que ela estava pensando em algo. Perguntou se David teria interesse em fazer um teste para alguns programas que ela conhecia. Mencionou bolsas de estudo e oportunidades que seu Joaquim jamais imaginara, conexões que ela poderia facilitar. Não era caridade, insistiu, mas o reconhecimento de um talento que merecia apoio e desenvolvimento.
A conversa foi interrompida por Sofia, que se aproximou com o marido para agradecer a seu Joaquim pelo presente musical que ele dera ao casamento. Disse que a canção de Mariana estaria para sempre associada àquele dia em sua memória, que jamais ouvira algo tão belo e significativo. O marido, que no início demonstrara desconfiança em relação ao convidado de sua sogra, estendeu a mão e expressou sincera gratidão pela contribuição de seu Joaquim à celebração. O gesto representava uma ponte sobre as divisões sociais e econômicas que pareciam tão intransponíveis no início da noite. Ao fim da festa, Mariana e seu Joaquim se reencontraram ao piano. Os convidados se despediam, pegavam seus casacos e bolsas, faziam planos para futuros encontros. Mas Mariana e seu Joaquim permaneceram em silêncio, processando os acontecimentos inesperados da noite. Mariana quebrou o silêncio, agradecendo a seu Joaquim não apenas pela apresentação, mas por relembrá-la da importância da música, de como as conexões que ela cria valem a pena serem preservadas e celebradas. Seu Joaquim fitou a mulher que moldara sua compreensão sobre amor e arte, que inspirara a mais bela canção que ele já criara, que retornara à sua vida quando ele mais precisava de esperança. Pensou nos caminhos que trilharam separadamente, nas pessoas que amaram e perderam, nos filhos que levavam seus sonhos adiante em um futuro incerto. E compreendeu que algumas histórias não terminam com reencontros dramáticos ou finais de conto de fadas, mas com o reconhecimento de que o amor se manifesta de diversas formas e que as conexões mais importantes transcendem o tempo e as circunstâncias. A viagem de volta para casa foi tranquila, com conversa sobre os acontecimentos da noite e os planos para o futuro acadêmico de David. Mariana convidara seu Joaquim e o filho para jantar no fim de semana seguinte, para discutir as oportunidades de bolsas de estudo, mas também para fortalecer a conexão que fora reavivada de forma tão inesperada. Seu Joaquim sentiu uma leveza que não experimentava há anos, não porque suas condições de vida tivessem mudado drasticamente, mas porque fora lembrado de que sua história não terminava, que ainda havia capítulos a serem escritos e melodias a serem compartilhadas. Ao chegar em sua humilde residência, David o aguardava ansiosamente para saber detalhes sobre o casamento e sobre o terno incomum do pai. Seu Joaquim sentou-se ao piano e tocou a canção de Mariana para o filho, revelando pela primeira vez a história de sua criação e a mulher que a inspirara. David ouviu com admiração, reconhecendo a técnica da composição, mas também compreendendo a jornada emocional que ela representava. Ao fim da apresentação, David perguntou se poderia aprender a tocar a canção, se ela poderia ser usada em seus testes para os programas de música. O pedido encheu seu Joaquim de uma alegria tão grande que o fez chorar. A música, para ele, sempre fora a forma mais pura de expressar afeto. Primeiro por Elizabeth, depois por Clara e eternamente por Davi. A simples ideia de seu filho dar continuidade à melodia que o sustentara por décadas, superando separações e perdas, soava como o desfecho mais belo que poderia imaginar. Contudo, ao iniciar a instrução de Davi nas primeiras notas, Ennio percebeu que, na verdade, não se tratava de um ponto final, mas sim de uma continuidade, uma transmissão de beleza, esperança e da compreensão de que o amor transcende todas as barreiras impostas pela sociedade. Nos meses subsequentes, a formação musical de Davi ganhou novas perspectivas, impulsionada pelas conexões e orientações de Elizabeth. Mais importante ainda, Ennio redescobriu sua própria relação com a música, retomou a composição e começou a dar aulas particulares para complementar sua renda como zelador. Ennio e Ennio construíram uma amizade que honrava o passado, ao mesmo tempo em que abraçava as circunstâncias presentes. Dois indivíduos que aprenderam que o amor se manifesta de diversas formas e que os laços mais duradouros são forjados na compreensão mútua e não em situações compartilhadas. Você agiria da mesma forma, optando por apoiar os sonhos de alguém, mesmo que isso implicasse expor suas próprias fragilidades?
O casamento ensinou a todos os presentes que as aparências enganam, que o talento e o valor não são determinados pelo poder aquisitivo ou pela posição social. Sara e seu marido iniciaram a vida matrimonial com uma apreciação mais profunda pela complexidade da experiência humana, pelas histórias que se escondem por trás dos julgamentos superficiais. Elizabeth reencontrou seu caminho para as apresentações públicas, mas com uma nova perspectiva da música como uma ponte entre as pessoas, em vez de uma vitrine de conquistas individuais. E Ennio percebeu que a música que guardara em silêncio por tantos anos era destinada a ser compartilhada, que o isolamento fora uma escolha e não uma consequência inevitável de suas condições. Talvez a lição mais valiosa não tenha sido sobre música, mas sobre a coragem necessária para se mostrar autenticamente em um mundo que frequentemente valoriza as aparências em detrimento da verdade. A atitude de Ennio ao se aproximar do piano naquela noite, oferecendo seu talento em um ambiente repleto de estranhos céticos, exigiu uma ousadia que ultrapassava a habilidade técnica ou a segurança artística. Era a bravura de alguém que acredita que a beleza é mais importante do que o pertencimento, que a conexão é possível mesmo diante de divisões sociais aparentemente intransponíveis, que o amor em todas as suas formas merece ser celebrado e não escondido. Ao guardar seu terno emprestado e retornar à sua rotina habitual de trabalho, criação dos filhos e das inúmeras pequenas tarefas que compõem uma vida comum, Ennio carregava consigo a lembrança daquele instante em que sua música transformara uma sala cheia de estranhos em uma comunidade de ouvintes. O zelador havia recordado aos convidados do casamento que cada indivíduo tem uma história que merece ser ouvida, que o talento e a sabedoria podem surgir dos lugares mais inesperados, que o coração humano reconhece a autenticidade, independentemente da embalagem em que ela se apresenta. A canção que ele compusera para Elizabeth tantos anos atrás havia encontrado seu destino exato, não aprisionada no arrependimento e nas suposições, mas compartilhada abertamente como um presente que honrava tanto o amor do passado quanto as possibilidades do presente. E, ao compartilhá-la, Ennio descobriu algo que havia esquecido durante seus anos de discrição e sonhos ocultos. A música, assim como o amor, se fortalece ao ser distribuída livremente, ao ser oferecida sem expectativa de retorno, ao confiar que ela encontrará os corações que mais necessitam ouvi-la. O verdadeiro valor não é medido pela riqueza ou pelo status, mas pela coragem de compartilhar seus talentos com o mundo, mesmo quando esse mundo pode não reconhecer seu valor de imediato. Família não se resume a laços sanguíneos, mas às pessoas que escolhem permanecer e apoiar umas às outras, tanto nos momentos de alegria quanto nos de tristeza. E, por vezes, os momentos mais marcantes acontecem quando deixamos de esconder quem realmente somos e confiamos que nossa autenticidade é suficiente. Inscreva-se para mais histórias inspiradoras como esta e clique no vídeo na tela para assistir ao próximo, com uma reviravolta tão impactante que você jamais esquecerá. Ah, e não se esqueça de deixar seu valeu demais para apoiar o canal.